Vamos à nossa terceira parte da leitura de hoje. 1 Reis, capítulo 1, do versículo 32 a seguir. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta. E todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçadora? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono, seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem me assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá.
E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Estamos com 5 minutos de leitura, então vamos continuando aqui agora o capítulo 2, que vai dizer sobre Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos, que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Estamos com 8h23, eu penso que dá para a gente terminar de ler o capítulo 2. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu irmão se fortificou, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão
a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai. E porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor, ele disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim, o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim, recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás.
o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate, para Aquis, a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é esta palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Estamos com 16, mas já estamos terminando. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Que Deus te abençoe e te guarde, e até amanhã, no nome do Senhor.